Números. Bemidbar. Capítulo 5. Ial disse mais a Macha: Ordene aos israelitas que ponham para fora do acampamento todo leproso, todo aquele que tem um corrimento e todo aquele que ficou impuro por ter tocado numa pessoa morta. Quer homem quer mulher, devem colocá-los para fora do acampamento, para que não contaminem os acampamentos daqueles entre os quais resido. Portanto, os israelitas fizeram isso e os puseram para fora do acampamento. Os israelitas fizeram assim como Ial havia falado a Macha. Ial também disse a Macha: Diga aos israelitas: se um homem ou uma mulher cometer um dos pecados comuns à humanidade, agindo de modo infiel para com Ial, essa pessoa se tornará culpada. Ela deve confessar o pecado que cometeu e restituir o pleno valor como compensação pela sua culpa, e também deve acrescentar 1/5 do valor, deve dar esse valor a quem ela prejudicou. Mas, se a vítima não tiver um parente próximo para receber a compensação, esta deverá ser dada a Ial e pertencerá ao sacerdote, além do carneiro da expiação com que ele fará expiação por aquele que cometeu o pecado. Toda contribuição sagrada dos israelitas que for apresentada ao sacerdote deve se tornar dele. As coisas sagradas que cada pessoa apresentar serão dele. Aquilo que cada um der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Ial disse ainda a Macha: Diga aos israelitas: isto é o que deve ser feito caso a esposa de um homem se desencaminhe e seja infiel a ele, e outro homem tenha relações sexuais com ela, mas isso não chegue ao conhecimento do seu marido e permaneça escondido, de modo que ela tenha se tornado impura, sem que haja testemunhas contra ela e sem que ela tenha sido apanhada. Se o marido ficar com ciúme e suspeitar da fidelidade da sua esposa, e ela realmente se tiver tornado impura, ou se ele ficar com ciúme e suspeitar da fidelidade da sua esposa sem que ela tenha se tornado impura, o homem deve levar sua esposa ao sacerdote, junto com uma oferta por ela, 1/10 de uma efa de farinha de cevada. Ele não deve derramar azeite sobre a oferta nem pôr olíbano sobre ela, porque é uma oferta de cereais referente ao ciúme, uma oferta de cereais que faz lembrar a culpa. O sacerdote trará a mulher para a frente e a fará ficar perante Ial. O sacerdote pegará a água santa num recipiente de barro, e pegará um pouco do pó do chão do tabernáculo e o porá na água. E o sacerdote fará a mulher ficar perante Ial, soltará o cabelo da mulher e porá nas mãos dela a oferta de cereais que serve de recordação, isto é, a oferta de cereais referente ao ciúme, e o sacerdote terá na sua mão a água amarga que traz maldição. O sacerdote fará então a mulher jurar, dizendo-lhe: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você enquanto estava sujeita à autoridade do seu marido, e você não se desencaminhou nem se tornou impura, que você fique livre do efeito desta água amarga que traz maldição. Mas, se você tiver se desencaminhado enquanto estava sujeita à autoridade do seu marido, tornando-se impura, e tiver tido relações sexuais com outro homem além do seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar um juramento que inclua uma maldição, e o sacerdote dirá à mulher: que Ial faça de você um exemplo a ser citado em maldições e em juramentos entre o seu povo, por Ial fazer a sua coxa cair e a sua barriga inchar. Esta água que traz maldição entrará nos seus intestinos para fazer a sua barriga inchar e a sua coxa cair. E a mulher deve dizer: assim seja. Assim seja. Então o sacerdote deve escrever essas maldições no livro e as apagar na água amarga. E ele fará a mulher beber a água amarga que traz maldição, e a água que traz maldição entrará nela e resultará em amargura. E o sacerdote deve pegar da mão da mulher a oferta de cereais referente ao ciúme e mover a oferta de cereais para frente e para trás perante a mim, e ele levará a oferta para o altar. O sacerdote pegará um punhado da oferta de cereais como representação da oferta inteira e o fará fumegar no altar, depois fará a mulher beber a água. Quando ele a fizer beber a água, se ela tiver se tornado impura e tiver cometido um ato de infidelidade contra o seu marido, a água que traz maldição entrará nela e se tornará algo amargo, e a sua barriga inchará e a sua coxa cairá, e a mulher se tornará um exemplo de maldição entre o seu povo. No entanto, se a mulher não tiver se tornado impura, mas estiver pura, ela ficará livre dessa punição, e poderá conceber e produzir descendentes. Essa é a lei a respeito do ciúme. Caso uma mulher se desencaminhe e se torne impura enquanto estiver sujeita à autoridade do seu marido, ou caso um homem fique com ciúme e suspeite que sua esposa tenha sido infiel, ele deve fazer sua esposa ficar perante Ial, e o sacerdote terá de cumprir toda essa lei no caso dela. O homem ficará livre de culpa, mas sua esposa responderá pela sua culpa.
Números. Bemidbar. Capítulo 6. Ial falou mais a Masha. Diga aos Ishalitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de viver como nazireu para mim, deve se manter afastado de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Não deve beber vinagre de vinho nem vinagre de nada alcoólico. Não deve tomar nenhuma bebida feita de uva, nem comer uvas, quer frescas quer secas. Não deve comer nenhum produto da videira, desde as uvas verdes até as cascas, durante todos os dias do seu nazireado. Não se deve passar navalha na sua cabeça durante todos os dias do voto do seu nazireado. Ele deve permanecer puro, deixando o cabelo crescer até terminarem os dias em que estiver separado para mim. Não deve se aproximar de uma pessoa morta durante todos os dias em que se mantiver separado para mim. Mesmo que seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã morram, ele não pode se tornar impuro, porque tem na cabeça o sinal do seu nazireado ao seu Criador. Ele será sagrado para mim durante todos os dias do seu nazireado. Mas, se alguém morrer de repente ao seu lado, e ele tornar impuro, seu cabelo, que simboliza sua separação para o Criador, ele terá de raspar a cabeça no dia da sua purificação. Deve raspá-la no 7º dia. E no 8º dia deve levar ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombos novos à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada, e fará expiação por ele, pois pecou ao se aproximar do morto. Então o nazireu purificará a sua cabeça naquele dia. E ele se separará novamente para mim, para recomeçar os dias do seu nazireado, e trará um carneirinho no 1º ano de vida, como oferta pela culpa. Mas os dias anteriores não serão contados, visto que tornou impuro o seu nazireado. Esta é a lei a respeito do nazireu. Quando ele completar os dias do seu nazireado, será levado à entrada da tenda de reunião. Lá ele apresentará sua oferta a mim. Um carneirinho sadio no 1º ano de vida, como oferta queimada, uma cordeira sadia no 1º ano de vida, como oferta pelo pecado, um carneiro sadio como sacrifício de participação em comum, um cesto de pães em forma de anel, sem fermento, feitos com farinha fina misturada com azeite, pães achatados sem fermento, untados com azeite, e as correspondentes ofertas de cereais e de bebida. O sacerdote os apresentará perante a mim, e fará a oferta pelo pecado e a oferta queimada. Ele oferecerá a mim o carneiro como sacrifício de participação em comum, junto com o cesto de pães sem fermento, e o sacerdote apresentará a correspondente oferta de cereais e de bebida. Então o nazireu raspará o cabelo da sua cabeça à entrada da tenda de reunião, pegará o cabelo que cresceu durante o seu nazireado e o porá no fogo que está embaixo do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote pegará uma espádua cozida do carneiro, um pão em forma de anel, sem fermento, retirado do cesto, e um pão achatado sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de se ter raspado o sinal do seu nazireado. E o sacerdote os moverá para frente e para trás como oferta movida perante a mim. É algo sagrado para o sacerdote, junto com o peito apresentado como oferta movida e a perna dada como contribuição. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei a respeito do nazireu que faz um voto. Se ele tiver condições de fazer uma oferta a mim, maior do que a exigida pelo seu nazireado e fizer um voto nesse sentido, ele deve cumprir o seu voto em respeito à lei do seu nazireado. Ial disse então a Masha: diga a Aaron e a seus filhos: é assim que vocês devem abençoar o povo de Ishal, dizendo: que Ial o abençoe e o proteja. Que Ial faça brilhar a sua face sobre você e o favoreça. Que Ial olhe com bondade para você e lhe dê harmonia. E eles invocarão o meu nome sobre o povo de Ishal para que eu os abençoe.